elas não representam a essência do problema que a gente vive, não é? Então, o programa vai chegar, eu tinha falado com o Lindbergh que não entraria, porque estou viajando e, de fato, chegando agora no aeroporto, vou para o interior, vou lá para a fronteira do Amazonas e vou lá com os nossos companheiros, trabalhar, fazer partido lá. Mas eu vou poder ficar um pouquinho, Lindbergh, no programa hoje para conversar. E eu quero levantar aqui a preocupação que já falei com você. Passa a você, Lindbergh, uns convidados, depois eu volto a dar uns pitaquinhos aqui. Tá bom, Vanessa. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com Carlos Fayal. Carlos Fayal já foi deputado, agora é um militante histórico da esquerda brasileira, e a gente vai hoje com ele aqui falar sobre Marighella também. 50 anos do assassinato de Marighella, na verdade, dia 4 de novembro, na próxima segunda-feira. E nós vamos ter uma série de atividades aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que o Fayal falasse sobre isso, falasse também como conheceu Marighella, né? Mas antes, Fayal, vamos deixar a Vanessa fazer uma entrada. Ela está com uma preocupação muito grande dessa operação abafa em cima desse escândalo envolvendo o Bolsonaro no assassinato da Marielle e do Anderson. Fala aí, Vanessa, introduz o assunto. Então, Lindbergh, eu acho, e vocês creio que vão falar bastante sobre isso hoje, porque eu fiquei muito incomodada e muito preocupada com o que aconteceu o dia inteiro de ontem e hoje, não é? Ontem mesmo no programa, sem ter muitos elementos, você lembra, de manhã, meio-dia, nós tratamos dessa possibilidade, não é? Que não estava tudo definido, não é? O Nassif aqui conosco levantou, você levantou uma série de dúvidas em relação àquela perícia, não é? E uma série de falhas. Eu me refiro àquele fato da Casa 58, não é? Da divulgação que foi feita pela Rede Globo, pelo Jornal Nacional, de que o possível motorista que levou o matador da Marielle teria ido ao condomínio do Bolsonaro e chamado a casa do Bolsonaro e disse que falou com o seu Jair. Depois disso, em 24 horas, tudo mudou. Vieram assim de forma uníssona, né? Ministério Público Federal, ministro da Justiça, que é o Moro, e as 3 promotoras do Rio de Janeiro para dizer que o porteiro coitado mentiu, né? Mentiu. Só que depois disso, o próprio jornal Folha de São Paulo, várias pessoas, peritos, levantaram a dúvida daquela gravação. Uma gravação entregue espontaneamente, uma gravação que o filho do Bolsonaro tinha acesso anteriormente, não é? E engraçado, depois disso, Lindbergh, o que a gente viu? Bolsonaro ameaçando a imprensa. Você sabe, ele cortou a assinatura de todas as assinaturas públicas do jornal Folha de São Paulo. E aí vem o filho dele com aquele negócio do AI-5. E não se fala noutra coisa, Lindbergh, é só AI-5, AI-5, AI-5. Acho que nós devemos falar assim. Esse rapaz tem que ser processado, esse deputado tem que ser processado, tem que ser punido. E se a Câmara for independente e cumprir o que diz a lei, ele perde o mandato. Agora, isso não pode desviar o foco dessa questão grave. Grave, não é, Lindbergh? Não sei se você tem essa mesma opinião, o Fayal, se tem a mesma opinião. Olha, o Fayal está aqui e a gente vai falar depois sobre Marighella, 50 anos do assassinato de Marighella, mas vamos começar, Fayal, entrando nesse assunto que a Vanessa está abordando aqui. Primeiro, a fala do Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5. Eu queria que você falasse um pouco disso. Mas ela fala, com razão, levanta a tese de uma operação abafa. As promotoras surgem dizendo que o porteiro mentiu naquele caso, que fizeram uma perícia em 24 horas, algo muito estranho, e o assunto morreu. Estão tentando abafar o assunto. Eu queria que você entrasse um pouco falando sobre toda essa confusão. Parece que eles estão sempre prontos para mudar de assunto, para criar um outro factoide quando interessa a eles. Queria que você começasse falando sobre isso, Fayal. Antes eu queria dizer da importância, né, desse programa de vocês, porque além de vocês forem 2 senadores da República que honraram o mandato, né, defenderam seus estados e o Brasil de uma forma incrível, realmente.
muito honrado em participar desse programa. E vocês agora, com esse programa também, tentam furar esse bloqueio, que é uma verdadeira ditadura da grande mídia que o Brasil vive há muito tempo e que é responsável por esse processo de alienação e anestesia do nosso povo. Então, com relação a essa questão do Bolsonaro, é realmente uma coisa que, na verdade, a mim não surpreende. Surpreende porque é o que tem acontecido no Brasil nesses últimos tempos, né? Então, há um verdadeiro complô, né, do sistema de justiça todo, e que foi responsável, por exemplo, com essa prisão totalmente injusta e absurda do Lula, em função daquele caso do triplex. E agora surge essa questão super grave e, de repente, todo mundo vai, em questão de segundos, agora já parece que não aconteceu nada, né? E surge também, como tem surgido assuntos espetaculares desde o início, desde a campanha, mas depois da posse pelo Bolsonaro, e que é o que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, essa questão do AI-5, como foi falado claramente, tem que rapidamente caçar o mandato desse vereador, obviamente. Agora, essa questão que está sendo abafada, nós não podemos deixar abafar. O país não pode ficar com essa suspeita, né, desse envolvimento, né, do presidente da República com o assassinato de Marielle. Ô, John, eu queria que você corrigisse aí. A Vanessa saiu da tela, está dando um probleminha aí. A gente está com imagens cortadas. Sim. Fael, vamos falar de Marighella, depois a gente volta a falar da crise. Perfeito. Essa crise política que a gente vive nesse governo do Bolsonaro. 50 anos do assassinato de Marighella na próxima segunda-feira. Queria que você contasse um pouco, primeiro, como você conheceu Marighella. Essa história é interessante, porque nós vivíamos, né, na ditadura, né, e então, no movimento estudantil, eu comecei muito cedo no movimento estudantil, como você, e participamos ativamente das manifestações de protesto contra a ditadura. E, na verdade, nós vivíamos uma situação que a cada momento, né, que a gente tentava fazer alguma coisa, na sala de aula vinha a repressão de algum professor, no colégio vinha a repressão da diretoria, a gente ia para a rua, vinha a repressão da polícia. E isso foi num crescente cada vez maior e foi tomando uma consciência da necessidade da liberdade, da luta pela liberdade, né? Nós podíamos admitir que o ser humano vivesse sem poder falar o que pensa. Essa que era a questão, né? Então isso começou a unir uma série de correntes políticas e das pessoas independentes que não podiam admitir a ditadura. Então, nós começamos a nos organizar e, como participamos ativamente de todo aquele processo de 68, né, eu, inclusive, ajudei a organizar lá o Congresso de Biúna, fui preso em Biúna, e nós tínhamos um grupo muito grande. Você teve no Congresso de Biúna? Foi, inclusive participei da organização do Congresso. Né? Então, nesse período todo... Ali foram presos muitos, né? Não, o Congresso de Biúna foi um marco impressionante. Foram mais de 800 delegados, então, que foram presos lá em Biúna. Uma representação enorme do movimento estudantil pelo país todo, né, nacionalmente. Mas esse é todo um capítulo interessante. Mas o que eu quero dizer, então, nós tínhamos essa luta, né? Nós fomos forjados dessa luta pelas liberdades, num combate de rua contra a ditadura. E chegou num determinado momento, que justamente que é o assunto agora que surgiu, o AI-5, que aí fechou todas as possibilidades. Quer dizer, a ditadura em 64 já matou, já torturou, fechou o sindicato, fechou o Congresso, já fez todo o carnaval e deixou uma falsa possibilidade de atuação política, que nós aproveitamos até onde foi possível. Mas com o AI-5 aí fechou tudo, absolutamente todas as possibilidades. Estava institucionalizada de uma forma aberta, escancarada, a tortura, a prisão, o desaparecimento, etc, etc. Então havia uma opção para nossa turma. Falei, bom, ou a gente vai para casa, fica quietinho e aceita essa imposição anti-humana, né, de você não ter liberdade de se expressar, ou então vamos partir para a luta. Então achamos que a ditadura derrubou o governo institucional do Jango, que o Jango era, ao contrário do que se procura mostrar, ele tinha uma grande popularidade, ele tinha a maioria da nação e ele foi eleito 2 vezes. O Jango, naquela época, o presidente da República,
era eleito pelo voto direto. E o Jango foi eleito pelo voto direto, tendo até mais votos do que o Jango. E depois você teve o plebiscito, que foi aquela questão da legalidade, que se tentou impedir a posse do Jango, e o Brizola conseguiu levantar o Rio Grande do Sul, os exércitos para ele, a população, armou a população, e através do rádio conclamou o Brasil para não aceitar aquilo. Então houve uma conciliação e se criou o parlamentarismo. Depois foi feito um plebiscito e o Jango ganhou maciçamente, recuperou o poder presidencial, ou seja, uma legitimidade total do governo do Jango. E ele cai porque ele queria fazer as reformas de base, né? Reforma agrária, política, administrativa, e com isso você... E por isso que ele cai, pelo bem do Brasil que ele estava fazendo. Ô, Vanessa, você entrou novamente aqui. Ó, nós estamos aqui com o Fayal, ele estava falando sobre o Marighella, né? Falando como conheceu, está contextualizando o momento em que ele entrou, ele foi militante da LN, em que ele conheceu o Marighella. Na próxima segunda-feira vai ter atividades em todo o Brasil e aqui no Rio de Janeiro também vai ter. Ele vai falar sobre isso. Agora você quer fazer o último comentário e sobre o filme, e não sei se vocês falaram sobre o filme do Marighella, que está com problema, não é, de censura. Falaram sobre isso já? Ainda não. Então, como é que está isso? Porque é um belo filme, não é, que foi produzido. Exatamente, já foi, enfim, exibido nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, e aqui não. Quer dizer, são coisas dessa nossa democracia, né? Estranhíssima, né? Entendeu? Então, não tem explicação, entendeu? Não tem explicação, é um absurdo. Vanessa, eu sei que você vai entrar no voo aí. Você quer fazer o último comentário sobre a crise lá, que você estava falando, a Operação Abafa? E eu volto. Não, Lindbergh, eu só acho que os partidos políticos, que a oposição ao governo Bolsonaro, nessa hora a gente tem que ter, assim, muito foco e muita unidade, porque eu não tenho dúvida que nós estamos diante, talvez, do maior problema do governo do Bolsonaro. O maior problema, porque, veja bem, não é do nada que o deputado Carlos, o deputado Eduardo, filho do presidente, eles fazem tudo acertadinho, eles recebem as ordens que vêm lá dos Estados Unidos, né, do Olavo de Carvalho. Não é à toa que de uma hora para outra ele vem e começa a falar sobre isso, um assunto que já nem estava mais... nós não estamos vivendo o ápice da mobilização do Chile, isso foi vivido alguns dias atrás, né? Ele vem e lança isso. Você acha que é uma estratégia para mudar de assunto? Mas uma estratégia montadíssima, é uma estratégia, e aí como que eles estão enquadrando, na minha opinião, a imprensa, Lindbergh, com ameaça. Com ameaça, isso é muito grave. Eu acho que a gente precisa pedir a proteção do porteiro, a gente precisa pedir a isenção do Poder Judiciário, porque isso não pode ser abafado e não pode ficar desse jeito, Lindbergh. O Reinaldo Azevedo fez um artigo hoje, que o título é Prendam o Porteiro. Prenda o porteiro? Ironizando, né? Já que não tem mordomo, que se prenda o porteiro. Mas olha, eu vou ter que ir porque eu estou embarcando aqui, aí a internet fica ruim. Bom programa para vocês, viu? Segunda-feira eu estou de volta. Obrigada. Um abraço. Leia isso. Boa viagem, parabéns. Está tudo com você hoje. Tá certo, Luiz. Valeu, beijo, tchau. Mas, Fayal, então foi nesse contexto, depois do AI-5, você conheceu... Exatamente, Marighella, depois do Congresso da UNE, né? Então, aí, por que foi a ligação com Marighella? Porque haviam vários grupos, organizações, né? Ala Vermelha, PCdoB, PCDL, todo mundo querendo conquistar aquele nosso grupo, que era um grupo organizado, né? Que conhecido. E, de repente, o Marighella fala faz aquela proposta que, dentro de toda a estratégia de desenvolvimento da Revolução no Brasil, ele coloca que ninguém precisa pedir licença para fazer a Revolução, façam, e coloca mais ou menos quais a maneira de atuação. Aí nós falamos, esse é o cara. Então, esse aqui foi assim que aconteceu. E, a partir daí, vieram primeiro vários contatos que antecederam até o momento que eu, como eu tinha liderança ali no grupo e tal, tive o contato direto com o Marighella. E aí vocês entram na NN? Aí nós entramos em bloco da NN. Houve um consenso, né, entre todos nós, que cada um puxava um pouco, tinha uma tendência mais
mais assim, chinesa, mais cubana e tal, e coisa, e mais anarquista. E eu era mais um lance mais nacionalista aí no processo, e falamos, não, todos juntos em cima da luta pela libertação nacional, pelas liberdades, contra a ditadura, para restaurar a democracia. Essa que foi a grande unidade que o Marighella conseguiu naquele momento. Ele soube captar que estavam ocorrendo a organização de vários grupos independentes, país afora, né, de várias tendências, mas todos focando na luta contra a ditadura. Daí que o Marighella consegue transformar a ALN, que foi um grande racha do Partido Comunista Brasileiro, né? Lá em São Paulo ele trouxe praticamente todo o agrupamento comunista de São Paulo para a ALN, mas a ALN teve essa ampliação muito grande através desses grupos independentes que não pertenciam a nenhum partido político. E se tornou a organização mais importante da resistência armada à ditadura. Mas aí o Marighella morre no dia 4 de novembro de 1969. Exatamente. Numa emboscada comandada lá por aquele Fleury, né? E foi, na verdade, ele foi assassinado, né? Aquela versão que ele estava com um grupo de proteção, tudo mentira. Ele estava sozinho, ele tinha um ponto lá com um encontro, né? Com os padres que estavam sendo torturados, e, enfim, aí abriram o ponto, que era a maneira da ditadura fazer, torturava ao extremo para que a pessoa dissesse quando seria o encontro com os companheiros. Ô Fayal, o que é que vai acontecer agora nos 50 anos da morte, na próxima segunda-feira? Quais atividades vão ser feitas? Os sobreviventes, né, daquele período, não só da LN, como de todas as demais organizações irmãs que resistiram à ditadura, não só resistência armada, como também não armadas. Então nós resolvemos que deveríamos fazer um ato aqui no Rio de Janeiro, que fugisse ao ato tradicional, que é reunir num circuito fechado, faz uma mesa, o pessoal fala, debate e tal. A gente achou que é o momento, nós precisamos levar as ideias do Marighella, as ideias de liberdade, de soberania nacional, enfim, de luta pela democracia, principalmente para a juventude. Então, nós contatamos vários segmentos jovens que atuam, né, fazem política progressista, né, no país, e o pessoal topou participar desse ato. Então, vai ser um ato dos jovens para os jovens e com essa relação da nossa turma que participou desse processo naquela época. Então, nós vamos fazer, na verdade, um ato de características culturais para divulgar, né, as ideias do Marighella, e que hoje as ideias do Marighella são uma denúncia a isso que está acontecendo no Brasil, né? Porque é uma coisa inadmissível. Isso que nós estamos conversando agora, isso é coisa de ditadura. Claro. Como é que abafa uma notícia dessa, com dados fundamentados, essa coisa toda? É muito grave. E como é que se trata essa questão do AI-5? Isso é cassação imediata, não tem que ficar discutindo isso muito, não, entendeu? Se nós vivêssemos realmente com as instituições funcionando corretamente do ponto de vista democrático. Então, nós estamos vivendo aí uma meia-bomba democrática, aí, podemos chamar assim. Olha, o encontro está sendo marcado da próxima segunda-feira. Marighella, 50 anos, Marighella vive. Isso. E acontece um momento, eu acho que esse ato que vai acontecer, acontece no momento que a gente volta a discutir no Brasil assim. Exato. No meio do governo Bolsonaro, de todos os tipos de ameaças autoritárias. Então, mais do que nunca, eu quero aproveitar aqui o nosso canal e chamar as pessoas para irem na próxima segunda-feira, 17 horas. O ponto de encontro vai ser na Praça 15. Depois vai ter uma caminhada até a Cinelândia, né? Isso aí nós vamos ver. Nós vamos reunir ali, né, fazer esse ato, né, essa que é o ato que você muito falou. Marighella vive 50 anos, né, do assassinato dele, que nós vamos fazer essa homenagem e levar a mensagem, né, de Marighella naquele momento histórico, né? Fayal, o nosso programa hoje vai ter 30 minutos. A Vanessa não pôde participar do programa inteiro, porque ela está em viagem. Eu queria encerrar o programa falando sobre o Lula. No próximo dia 7, nós vamos ter a continuidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal.
que é que você acha? Você acha que agora a decisão do Supremo vai ser para revisar aquela interpretação maluca sobre prisão em segunda instância? Olha, eu gostaria de estar mais otimista, né? Como alguns amigos, companheiros estão. Infelizmente, eu acho que nós não podemos esquecer que quando foi dado o golpe que derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff de uma forma totalmente absurda, né? Foi um golpe, reconhecido até por quem deu o golpe, né? Que falaram mesmo que seria um golpe do Supremo e tudo. Então, esse quadro, na verdade, não alterou muito, né? Quer dizer, claro que os absurdos, né, quase que inacreditáveis, você conta isso que está acontecendo aí no governo Bolsonaro pelo mundo afora, a pessoa acha que está mentindo, porque é inconcebível um negócio desse. Então isso abalou um pouco aquela maioria firme que havia ali no sistema, né, do judiciário, particularmente do Supremo. Então é uma incógnita. Eu gostaria muito, né, que o Supremo recuperasse, resgatasse até a seriedade, né, no respeito à Constituição brasileira. Eu acho que está em jogo isso. Eu acho que se fizer qualquer casuísmo aí nessa história aí, vai ser péssimo para o país. Péssimo para o país e vai agravar essas ameaças que estão acontecendo aí, né? Fael, eu quero te agradecer muito, dizer que a Vanessa começou o programa, eu acho que acertando na mosca, e a gente tem que ter foco nesse momento. A gente tem que voltar ao assunto, ao envolvimento da família do Bolsonaro no assassinato da Marielle e do Anderson. A gente não pode cair. Eles mudam de assunto, criam um fato novo e eles querem superar aquilo que houve, que é muito grave, né? Na verdade, o porteiro tinha assinado lá a Casa 58, antes do assassinato da Marielle, cara. Não, e depois já só o fato, aquelas coincidências todas, já era um negócio complicado, né? Ontem a gente entrevistou aqui o Nassif mostra que não tinha interfone no condomínio. No condomínio você tem um sistema que você liga para o telefone celular ou para o telefone fixo. Ali podia ter sido claramente o próprio Jair Bolsonaro que atendeu de Brasília. Agora o fato é que o assunto saiu da imprensa. Eu, de certa forma, acho que a Globo está intimidada. Tiveram um certo receio depois daquela reação. Não esperasse um destempero tamanho. O destempero tamanho, aquela gravação feita, aquela live feita 3 horas da manhã, gritando, chamando de... O fato é que a Globo deu uma diminuída no caso, né? Essa promotora, aparece a promotora dizendo que o porteiro mentiu, que fez uma perícia depois da matéria que saiu no Jornal Nacional. Então a Vanessa tem toda a razão, a gente tem que voltar a esse assunto, né? Na próxima segunda-feira nós vamos tratar do tema. Tem uma comissão do PT e do PSOL que estão analisando todos os fatos desse episódio e a gente vai voltar na próxima segunda-feira a tratar do tema. Agradecer aqui o Fael, que foi companheiro de Marighella, membro da LN, e convidar a todos na próxima segunda-feira, 17 horas, um ato público na Praça 15. Marighella vive 50 anos. Muito bem. Valeu, Fael. Um abraço. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo programa.